O técnico Eduardo Cudê teve uma atitude drástica e uma medida que foi tomada por conta de um problema diagnosticado pelo técnico argentino, sua comissão técnica e também o departamento de futebol colorado. Essa medida vai impactar já na partida de hoje à noite no estádio Beira-Rio contra a equipe do Atlético Goianiense. Eu te conto mais sobre essas escolhas e também dois retornos importantes e a tão esperada lista de relacionados para o jogo desta noite, que tem também importantes escolhas do técnico argentino. Os detalhes eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre a medida drástica tomada pelo técnico Eduardo Cudê, que já deve impactar na partida desta noite pelo Campeonato Brasileiro, a quarta rodada da competição, o grande torneio que o Inter tem pela frente nesta temporada 2024, e tem informações importantes pra gente trazer por aqui. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força. Passamos dos 60 mil inscritos aqui no canal, vídeos todos os dias, pelo menos 2 por dia. A gente vai voltar com as lives também aqui no canal Lucas Dias Repórter, então não te esquece de deixar o like, te inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Gente, eu quero trazer aqui detalhes sobre uma medida que o técnico Eduardo Cudê tomou para a partida desta noite, às 8 horas no estádio Beira-Rio, contra a equipe do Atlético Goianiense. Já falei aqui, o técnico, depois da vitória sobre o Delfim pela Copa Sul-Americana no último meio de semana, pediu o apoio do torcedor. Pediu para o torcedor do Inter ir ao Beira-Rio na partida de hoje e apoiar a equipe. A sequência recente vem sendo difícil. Apesar de ter conhecido no último final de semana, no domingo, no gramado sintético lá da Liga Arena, a Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, apenas a segunda derrota colorada na temporada, o Inter teve um momento de turbulência a partir da eliminação contra o Juventude na semifinal do Gauchão. Muitas dúvidas foram colocadas na equipe do técnico Eduardo Cudê, que de fato teve uma queda de rendimento depois disso. Uma vitória importante na estreia do Brasileirão contra o Bahia, uma vitória mais importante ainda contra o forte e poderoso Palmeiras, fora de casa no estado de São Paulo, na segunda rodada, e aí vem essa derrota para o Atlético Paranaense, vem um jogo tão importante pela Sul-Americana e uma vitória fora de casa, a primeira do Inter na Sul-Americana, lá em Manta, no Equador, contra o Delfim, e chegou a hora agora de confirmar, porque o Inter tem um jogo em casa, contra um time que está no Z4, o Atlético Goianiense, e no meio de semana tem outro jogo no Beira-Rio contra o Juventude, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas um problema já foi apontado pelo técnico Eduardo Cudê, sua comissão técnica e o departamento de futebol do Internacional, e é o desgaste, o cansaço dos jogadores do Inter nesses últimos jogos. O Inter está nesse primeiro semestre disputando agora 3 competições em simultâneo. Uma Copa do Brasil, que o Inter chegou à terceira fase depois de disputar a primeira e a segunda fase da competição, uma fase de grupos de Sul-Americana e um início de Campeonato Brasileiro, que é jogo todo meio e final de semana. O Inter tá numa sequência grande e precisa, de fato, descansar os seus jogadores. Esse reflexo está no departamento médico do Inter. Até então eram 7 jogadores cedidos ao DM. Agora são 5. Arangues, Alan Patrick, Johan, Wanderson e Ener Valencia. O Alário e o Fernando estão retornando. Inclusive, antes de eu falar sobre essa medida que foi tomada pelo técnico Eduardo Cudê, sobre a lista de relacionados do Internacional, tá? Alário e Fernando voltam a concentrar com o grupo de jogadores, estão liberados, o Fernando recuperado da lesão no ombro direito e o Alário de uma fissura na costela. E aí esses 5 jogadores que eu citei, Arangues, Johan, Alan Patrick, Ener Valencia e Wanderson, esses 5 seguem no departamento médico. Quem sabe Arangues ou Alan Patrick voltando contra o Juventude no meio de semana, ou até o Ener Valencia, que já não usa mais aquela bota imobilizadora no pé direito onde ele tem a lesão. O Wanderson ainda vai demorar um pouco, pelo menos um mês e meio de recuperação para o atacante do Internacional. Mas aí o grande detalhe, tá? E a tomada de decisão do técnico Eduardo Cudê que eu quero contar para vocês. Na última atividade e única que o Inter realizou visando esse jogo contra o Atlético Goianiense, que foi ontem à tarde com portões fechados no CT Parque Gigante, o Cudê não trabalhou a equipe que vai entrar em campo.
será tudo na base da conversa. A informação de que não houve o treino até foi trazida pelo pessoal do Revista Colorada hoje, e depois eu procurei algumas pessoas do Inter que me falaram, cara, pelo desgaste, não tem nem como trabalhar, fazer um coletivo. O desgaste é muito grande, ontem foi o único treino da equipe. Por quê? O Inter chegou de Manta, o jogo que foi quinta e terminou na sexta-feira de madrugada, o Inter saiu 3 horas da manhã, aqui no horário de Brasília, era 1 hora da manhã pelo horário local de Manta, no Equador. O Inter saiu por mais ou menos esse horário, 3 da manhã aqui do Brasil, 1 hora da manhã lá em Manta, no Equador, e já iniciou o deslocamento de mais de 10 horas para voltar a Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Já foi pro CT, treinou, e aí nem foi um treino, né, porque os titulares ficaram na academia e os reservas só correram no gramado, regenerativo para todo mundo, enquanto geralmente trabalhos de reapresentação colocam o time reserva para treinar com bola, um treino contra o sub-20, coletivo, enfim, e os titulares ficam na academia. Não, todos os jogadores que viajaram para Manta só fizeram trabalhos físicos, uns na academia, outros no gramado do CT Parque Gigante. Isso foi na sexta. Ontem só deu para trabalhar na base da conversa, porque o desgaste é muito grande da sequência do grupo de jogadores. E aí, a outra questão é que o grupo não se concentrou para o jogo de hoje. Geralmente o elenco se concentra depois do treinamento, então se concentraria ontem depois do treino, que foi à tarde, final da tarde, início da noite, os jogadores vão pro hotel e descansam, enfim, tem a palestra no dia do jogo, café da manhã, almoço todos juntos, e aí vão pro estádio. O Kudê está adotando desde o ano passado, e a gente já comentou aqui, que jogos depois das 4 horas da tarde não precisa da concentração, desde que os jogadores se cuidem. Vão para suas casas, ficam com as suas famílias, maior tempo com aquelas pessoas que eles amam, enfim, ficam em casa com seus familiares, tudo certo. Só que em jogos de caráter mais decisivo, eles concentram, mesmo que o jogo seja mais cedo do que 4 horas da tarde, mesmo que o jogo não seja à noite, e mesmo que quando o jogo é à noite, 9h30 da noite, se é um jogo de Sul-Americana importante, um jogo de Brasileirão importante, eles concentram. Por vezes até o Kudê não foi dentro dessa regra e jogos depois das 4 também tiveram concentração. É muito do que o Kudê for avaliar durante a semana. Mas por conta desse desgaste, desse cansaço, a medida foi: não treina o time ontem, vai tudo na base da conversa para definir quem vai pro jogo, não concentra, vai para casa, descansa, e agora os jogadores se apresentaram no final da manhã deste domingo no CT Parque Gigante, depois vão todos juntos pro Beira-Rio e o Kudê aí definindo o time pro jogo. Então assim, como tem esse desgaste grande, não podemos descartar a possibilidade de um time com modificações, tá? Esse jogo é às 8 horas da noite. Recomendo que vocês vão lá em kto.com para fazer a fezinha de vocês para essa partida, tá? Uma vitória do Internacional tá pagando 1,57, o empate tá pagando 4 e uma vitória do Atlético Goianiense tá pagando 6 lá na KTO. Mas, sobre o time, tá? O time base titular que deve entrar em campo: Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga, ou até o Fernando na zaga com o Vitão e o Mercado no banco. A gente sabe que o Fernando tem jogado bem quando de zagueiro. E o René na lateral esquerda. Thiago Maia ou o Fernando como primeiro volante, Bruno Henrique, Maurício, Gustavo Prado, Wesley e Borré. Mas não dá para descartar outras mudanças nessa equipe titular por conta do desgaste dos últimos jogos, tá certo? Não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!